Antes até de abrir para o coach, para ver o coach ter perguntas, eu só queria chamar a atenção para a nossa manchete agora no UOL, que o exército israelense ele anunciou que completou o cerco à cidade de Gaza, né, uma semana depois de ter iniciado as operações. Né? Para quem não sabe, Gaza é uma faixa, ela tem várias, é um território, né? Ela tem várias cidades. Gaza é a principal delas e fica na região norte do território, né? Nossos soldados cercaram a cidade de Gaza, centro da organização terrorista Hamas, disse o porta-voz do Exército, Daniel Hagari. Né? E aí a gente tem a nossa manchete aqui, da Folha de São Paulo: centro de Gaza vira linha de frente da guerra Israel-Hamas. Né? Ou seja, o Israel tomou, né, cercou pelo menos a principal cidade. Né? A ação terrestre de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza, iniciada na sexta passada, transformou a região central da capital homônima do território governado pelo grupo terrorista Hamas desde 2007 em linha de frente. Estamos no auge da batalha, tivemos sucessos impressionantes e passamos da periferia da cidade de Gaza, estamos avançando, disse Benjamin Netanyahu. Né? Foi uma resposta aos relatos de jornalistas palestinos e de moradores ouvidos por agências internacionais de que o Hamas está oferecendo resistência ao ver a faixa mais ao norte da capital ser gradualmente ocupada por colunas de tanques e blindados, além da infantaria. É até interessante, eu conversei, né, até falar até um relato pessoal, eu tenho uma das minhas fontes, uma médica que atua, né, que morava em Gaza, ela falou que teve que tirar, né, 5 filhos do centro de Gaza, que ela tinha recebido informação de que seria atacado, levou para outro lugar e agora ela foi para o sul. Ela falou, por mim eu ficava, mas meus 5 filhos eu tenho que sair, foi para o sul, né, exatamente porque toda a área onde ela morava, hoje praticamente ela falou que já não existe mais, já foi bombardeada. Né. E era só para elementar e ver até se o coach tem pergunta, professora, a respeito da Esse, situação humanitária. Desculpa, eu só dei uma geral porque com a atualização das informações. esse, professora Priscila, pelo que a senhora está falando, em resumo, se nada for feito, as pessoas em Gaza, milhares e milhares de pessoas morrerão ainda, principalmente crianças, ou de bomba ou de fome, que é outra coisa que está matando lá. Falta de hospitais e fome, né? A senhora é especialista, doutora em direito internacional. O que as leis prevêem nesses casos? Como você disse no começo, é uma catástrofe humanitária, né? A ONU não resolve nada, né? A resolução da ONU não vale mais nada. O que o direito internacional prevê nesses casos? O que pode ser feito dentro da lei? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de ONU, né? Porque principalmente existe essa ideia que a ONU não resolve nada. Mas a ONU ela é uma organização intergovernamental. Então, em realidade, quem não está resolvendo nada são os estados. A Sim, ONU não manda nos estados, né? Então, assim, e a gente vê uma histórica repulsa de Israel em relação ao papel da Organização das Nações Unidas. Israel e Estados Unidos, ainda que Estados Unidos faça parte do Conselho de Segurança, e aí é super importante destacar, a gente tem uma dicotomia em relação à resolução do Conselho de Segurança em relação à resolução da Assembleia Geral. A resolução do Conselho de Segurança ela tem força vinculante, ela é obrigatória. A da Assembleia Geral é um mero instrumento político, um mero instrumento moral, mas que vai pressionar os estados em uma perspectiva de poder fazer alguma atuação concreta, principalmente no pós, imputar uma responsabilidade, por exemplo, para Israel, né, imputar uma responsabilidade, enfim, a gente não fala em imputar responsabilidade para o Hamas, porque o Hamas não é uma entidade, o Hamas é considerado pela ONU um grupo extremista que pratica atos terroristas. A ONU não considera-o como um grupo terrorista, por diversas razões que não vem aqui ao caso. Mas, de fato, o que a gente pode fazer? O que o direito internacional prevê? Vamos lá. Existe uma resolução que eu acho super importante destacar, de janeiro de 2023, da ONU, da Assembleia Geral, a Resolução 277, que determina que Israel já estava praticando uma limpeza étnica na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Então, isso não sou eu falando, não somos nós falando, mas sim uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Dentro dessa premissa, o direito internacional ele vem com o direito humanitário e ele também vem com o Estatuto de Roma. Ainda que Israel não faça parte do Tribunal Penal Internacional, a Palestina faz. Então, acho importante destacar que desde 2012, também por conta de uma resolução da Assembleia Geral da ONU, a Palestina é reconhecida como Estado, tanto é verdade que ela faz parte do Tribunal Penal Internacional, somente Estados podem fazer parte. E abre-se uma competência aí também para julgar as altas cabeças, principalmente né, da governamentabilidade israelense,
porque o Tribunal Penal Internacional ele pode atuar perante crimes internacionais cometidos no território daquele Estado cujo qual faça parte. Lógico que o que eu estou falando aqui é uma utopia, só estou falando na perspectiva institucional, porque ninguém vai entregar, né, Netanyahu, os altas cabeças do exército israelense para o Tribunal Penal Internacional, porque a gente sabe que eles vão se munir, como o Putin, por exemplo, está se munindo para não pisar em territórios que propugnam essa cooperação com o Tribunal Penal Internacional. Segundo ponto, existe aí também uma prospecção de cometimento de crimes internacionais na perspectiva de crimes de guerra, o chamado direito humanitário. Dentro dessa premissa, existe uma Corte Internacional de Justiça que pode imputar a responsabilidade para Israel. Porém, eu sou muito cética. Israel não gosta dessas organizações internacionais. Ela, historicamente, se vê abandonada por conta da causa israelense, por conta do Estado de Israel, ainda que a ONU tenha criado, em 1948, o Estado de Israel. Israel entende que o país, o Estado e os valores foram meio abandonados perante as organizações internacionais. E aí vem a questão, o que o direito internacional pode fazer? Se existe muita utopia dentro dessas instituições perante o caso Israel versus Palestina. E aqui coloco Israel versus Palestina, não eu falando, mas a ONU. Lembrando sempre que a gente está falando aqui sobre postura de Israel, porque Israel é um Estado reconhecido internacionalmente, é um Estado cujo qual se adequa, pelo menos na teoria, na retórica, às leis internacionais, e o Hamas não. O Hamas é considerado por muitos um grupo terrorista. Se a gente quiser trabalhar aqui com essa nomenclatura, trabalhamos com um grupo terrorista. Então, ele já é esperado dele essas atitudes, né? A sociedade internacional tem força, tem cunho, efetivamente, para imputar uma prospecção de saber que aquele grupo não vai respeitar as leis internacionais. O que nos indigna é Israel, né, colocar uma postura contrária às leis internacionais. Então, qual que é a minha saída, né, do direito internacional perante essa perspectiva? Eu acredito que possam repousar em duas. Primeira saída, eu acredito muito no papel da União Europeia, principalmente em relação a embargos econômicos e pressão com os Estados Unidos. Eu acredito muito nessas reuniões que estão ocorrendo em paralelo com a União Europeia, que não estão destacando, principalmente, né, a perspectiva institucional internacional, quais os resultados práticos. Mas a União Europeia pode fazer frente. Em um segundo ponto, eu também acredito em algumas figuras centrais. Por exemplo, o Catar. Então, a gente tem meios pacíficos de solução de controvérsias no direito internacional, e o Catar está tentando fazer essa mediação, né? É quase que uma triangulação. O Catar conversa com o Hamas, o Catar conversa efetivamente com Israel, para tentar chegar em uma prospecção, não de finalização no cessar-fogo, porque eu acho que o conflito é um barril de pólvora, existe ainda muito, infelizmente, muita água para rolar dentro dessa perspectiva, mas pelo menos para a construção de corredores humanitários e proteção dos civis. E aí vem o terceiro ponto, né? O terceiro ponto que eu não ia abordar, mas eu acho importante abordar, que é o papel da China. Tá? A gente fala muito de Irã, claro, o Irã mune Hezbollah, o Irã deu o armamento para o Hamas da década de hoje é muito diferente de uma década atrás, tem um armamento muito mais sofisticado, mune também os Houthis que estão no Iêmen, já começaram a atacar Israel, isso é claro que vão munir. Só que aí a gente tem uma outra premissa, o Irã, ele não é um ator central no ambiente internacional, ele é um ator central por conta do seu poderio bélico-militar dentro do Oriente Médio. Mas a China é um ator central. E a China, ela tenta fazer uma perspectiva de soft power, de ficar meio além e aquém do conflito, mas ontem, né, a gente tem informação, e antes de ontem, na realidade, ontem foi confirmada, que as big tech chinesas, que são, né, construídas a partir de dinheiro governamental, elas retiraram da sua cartografia o nome de Israel do mapa. Isso é um claro indício, né, enfim, na linguagem chinesa, que a China falou, olha, Israel, se contém aí nos crimes que você está cometendo, se contém aí na catástrofe humanitária que você está construindo, porque pode ser que eu tenha alguma atitude. Eu não estou falando atitude, óbvio que a China não vai se envolver. A China tem um bom relacionamento com Israel, diplomático historicamente. A China não vai se envolver em termos de conflitos bélicos militares, mas a China pode pressionar em outros campos, principalmente campos econômicos, e principalmente também fazendo meio que um aparato de alinhamento ideológico com o Irã que pode vir a preocupar Israel. Então, eu acredito também que o direito internacional, ele não vai passar, e eu já falei isso em outro momento, a solução vai transpassar o papel da ONU, vai transpassar o papel, efetivamente, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional. Mas eu não acredito que a gente saia desse conflito sem o papel do direito internacional por intermédio de soluções pacíficas e controvérsias e principalmente por intermédio desse poderio de soft law, desse poderio de soft skills também que a gente tem em relação à China e principalmente como ela vai pressionar esse Oriente Médio para justamente Israel mudar sua postura.